Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Não tem como falar em outra coisa neste tempo. Quando estamos pagando tudo por apenas... por ser gente, só por ser gente. Estamos pagando tudo. O Estado socialista aqui e por todo o mundo tem o objetivo de taxar e dominar o seu próprio povo. Ou seja, te diz vá, mas amarra uma pedra de uma arroba em cada perna do cidadão. Diz pode ir, pode investir. Só que é o seguinte, você está investindo, mas eu vou tomar tudo que você tem. Ou pelo menos deixar você com um lucro bem pequenininho, para você não ter muito direito de abrir outros tipos de trabalho. E pior, se utiliza de todos os meios pagos pelo próprio povo para monitorar, bisbilhotar e censurar esse mesmo povo. Os memes que hoje estão aí nas redes sociais são apenas um demonstrativo do quanto o povo está sentindo este grande golpe no bolso. O Haddad, que agora se tornou nos memes taxado, está com raivinha, fazendo biquinho, porque estão triturando ele em tudo que é lugar por causa das suas taxas. Agora, isso é por acaso? Não, é porque o povo está começando a se indignar, está começando a desesperar. Quando você pega uma massa e molda ela na mão, fazendo um jeitinho ali e tal, ela fica parecida com as marcas da sua mão. Porém, se você apertar demais essa massa, ela vai vazar por entre os dedos. Não tem quem empate, não tem quem evite. Pegue, faça um teste. Pega uma massinha aí, molde na mão aí. Se você apertar só até enquanto o seu aperto gera apenas um molde daquilo que é os seus dedos ou sua mão, beleza. Agora, se apertar mais do que isso, ela vaza por entre os dedos. Isso faz parte, isso é a lógica das coisas. Tanto é que no governo anterior, eles, que foi um dos únicos, viu? Um dos únicos neste Brasil, há 30, 40 anos atrás, que baixou impostos. Como é, Paulo? Baixou impostos, inclusive o IPI, que é o imposto da área de industrialização. Inclusive, o próprio Supremo entrou na conversa e disse, não pode taxar o IPI. Tudo isso com método, tudo com método, sabe? Baixou o IPI e olha, a curva aumentou, ou seja, aumentou a arrecadação. Porque a lógica é que, se o cara tem uma mercearia na esquina, e vamos dizer que ele lucra ali 20 mil por mês, tirando as despesas e tal, não sei o que, sobra 5 conto. Um exemplo, né? Só um exemplo. Mas por causa da quantidade de impostos, ele não tem como abrir outra mercearia em outra esquina, ou em outra cidade, ou em outro bairro. E ele fica moendo aquilo ali porque vai na sua sobrevivência. A partir do momento que ele tem condição, uma taxação mais baixa, ele começa a abrir em outros lugares, consequentemente abrindo novos empregos, gerando novo movimento, novo mercado, e assim a economia tende a crescer. A curva de Laffer é exatamente isso. Quanto eles baixam a quantidade de impostos e aumenta a arrecadação por causa da quantidade maior de pessoas consumindo, viajando, usufruindo do direito de ir e vir e tudo mais. Usufruindo de todos os direitos que são inerentes a um cidadão. Pois é. Os memes que hoje estão nas redes sociais são apenas um demonstrativo do quanto o povo está sentindo este grande golpe no bolso. Em julho de 2024, escute bem, preste atenção, em julho de 2024, agora bem pertinho, nós estamos em julho de 2024, a dívida pública federal brasileira
atingiu o valor de 6 trilhões e 14 bilhões de reais. A dívida, amigo, quem está pagando? Quem vai pagar isso aí? Tudo isso influencia na economia, na hora de algum banco emprestar dinheiro e outras coisas mais. Esse montante representa uma redução de 0,8% em comparação ao mês anterior. Já teve pior, quando estava em 6,19 por trilhões. Só lembrando aqui para você, aqui não tem fake news não, viu? Sabe de onde eu peguei isso aqui? Da Agência Brasil. Tá lá para quem quiser ver. Você acha que alguém vai bisbilhotar isso aqui? Dificilmente. Agora vamos lá. Dividindo a dívida pública do nosso Brasil de 6,14 de trilhões. Sabe quanto é um trilhão? 1000 vezes bilhão. Sabe quanto é um bilhão? 1000 vezes milhão. Sabe quanto é um milhão? 1000 vezes 1000. Não é pouco não, amigo. É muito, 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 muito dinheiro. Pois é. Dividindo a dívida pública do Brasil e a taxa Selic incide em tudo isso. Olha, é um emaranhado de coisa que não é brinquedo não, viu? Eu vou trazer um economista para falar em tudo isso aqui pra gente conversar bem direitinho aqui. 6,14 trilhões, se dividir pela população estimada que o Brasil hoje tem, 203, de acordo com o que foi analisado aí pelo IBGE, 203 milhões, 62.512 pessoas, cada brasileiro está devendo aproximadamente, na hora que nasce, você, eu, nossos filhos, todo mundo, R$30.237. Já está devendo. O que pode fazer a diferença para que comece a haver um equilíbrio é diminuir os gastos públicos. Porém, isto é um pensamento que o governo nem traz e nem cogita. O governo Lula nem cogita baixar os gastos públicos, pelo contrário, pois desde que ele começou, esse novo governo, a cada mês, aumenta e a cada ano aumenta o gasto público. Consequentemente, o buraco vai só aumentando, amigo. Vai só aumentando. E aí fica nesse discurso populista, nojento, de assim, a taxa Selic tem que baixar. A taxa Selic só baixa de acordo com a economia. Não, porque é uma análise técnica e não política. Não é dizer assim, a taxa é tanto, eu vou baixar para tanto. Não é assim não, rapaz. Sabe muito bem que não é assim, sabe muito bem que não pode. Porque é um emaranhado de coisas que não é tão somente a uma vontade política. Não é. Na época do outro governo aí, dizia que, porque a gasolina está faltando, para baixar a gasolina está faltando autoridade, está faltando baixar porque não sei o quê. Tá aí, a gasolina subindo, e subindo. Entendeu? Já está em João Pessoa mais de 6,9. Aqui está 6,42. Pois é. Lá no Acre está mais de 7. Tem pandemia? Não, meu amigo, tem pandemia não, sabe? Por que o governo anterior baixou a gasolina? Porque negociou junto ao Congresso Nacional a diminuição do ICMS, que é quem mais incide no preço da gasolina. E outra coisa, zerou as tarifas federais de óleo diesel, pelo menos, óleo diesel e gás natural. Então, meu amigo, você está entendendo? É assim que a coisa anda, é assim que a coisa acontece. Por isso mesmo, a gente tem hora que fica indignado, porque vê um monte de farofa, um monte de conversa furada, tentando enganar você que está na ponta pagando a conta. Como eu já disse aqui, independente de que lado você esteja, você vai pagar, meu amigo. Você vai pagar, todo mundo paga. Não é porque você é militante do partido aí que você não vai pagar, não. Você está pagando. Não só você, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão continuar pagando, porque a dívida pública brasileira são trilhões. Isso aí sai do nosso bolso, do imposto que você paga. E não é querendo, não, é que nem que não queira. Eu vou continuar falando aqui, esclarecendo as pessoas. Por isso mesmo, na hora de votar, especialmente para a área federal, de deputados e senadores, observe, pese, meça e calcule e veja em quem você está votando. Porque eles lá vão fazer toda a diferença. Se eles penderem para o lado de um Estado cada vez maior, mais dominador, mais arrecadador, mais monitorador do cidadão, pronto, acabou, sabe? Acabou nossa liberdade, acabou tudo.
Porque eles, lá no Congresso, quem resolve são eles. E tire esta ideia da sua cabeça de que, votar para deputado federal é perdido, votar para senador é perdido. É não, meu amigo. É não. Muitas vezes é muito mais interessante você votar bem, com observação criteriosa para um deputado federal ou para um senador, do que um critério, por exemplo, para um voto de vereador, que o vereador, mesmo que influencie em alguma coisa, é só localizado, só no município. Sabe? É muito diferente. A periculosidade, se você votar errado, é muito menor. Este é o nosso Direto no Assunto, acreditando que um dia a sua consciência possa compreender como é a engrenagem das coisas. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.